Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça, a paz e o amor de Cristo sejam com todos. Quero agradecer ao irmão Randall pelo convite. É um privilégio poder participar deste evento maravilhoso para a edificação de todos nós. Então, estou muito feliz, ao mesmo tempo um pouco nervoso, de estar diante de tantos irmãos, mas é um lugar maravilhoso estar aqui, porque é um privilégio podermos falar da palavra de Deus e ter a alegria de saber que todos nós estamos aqui porque todos nós cremos nas promessas de Jesus. O motivo da nossa fé são as promessas de Jesus, e por acreditar nas promessas, tantas maravilhosas promessas, nós queremos continuar sempre alimentando a nossa fé, porque sabemos que tem algo muito maior que está aguardando a todos nós. Então, mas quando o irmão sugeriu escolher o tema, eu confesso que escolhi a princípio numa necessidade pessoal, diante da tribulação de tantas responsabilidades e trabalho. Eu falei assim: olha, esse tema é o melhor, descanso. Estou precisando descansar. E geralmente a gente faz essa analogia com o trabalho, né? Trabalhamos muito, mas queremos depois descansar. E antes de falar um pouco mais da mensagem, eu tenho que pedir, por exemplo, perdão para o irmão Mateus, porque noite passada eu não deixei ele dormir. Por causa de alguns rompos, não deixei ele dormir, ele está precisando agora descansar. Mas o irmão ele vai ter uma promessa ainda maior, que é o descanso no Senhor. O descanso, todos nós, o descanso em Deus. E então, a passagem, referência desse tema, promessas de descanso, Mateus 11, 28 a 30. Então, na NVI diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, todos nós cremos que quando Jesus promete um descanso para a alma, está falando muito além de um descanso físico ou mental, muito além disso. Os irmãos compreendem bem que a promessa nesse contexto de Mateus é para um propósito de eternidade. É uma promessa maravilhosa para aqueles que vão ao encontro de Jesus, para obter o descanso da alma. Então Jesus, ele estava preocupado com todas as pessoas, com todas as suas lutas e dificuldades. Nós vamos ler várias passagens no contexto de Mateus para mostrar como que Jesus estava preparando o coração de todas as pessoas que iam até ele, para que pudessem crer, para que Jesus pudesse ter a credibilidade quando prometesse, as pessoas acreditassem que as suas promessas eram fiéis e verdadeiras. Então, o descanso para a alma não é algo apenas para um momento oportuno, ocasiões isoladas, mas é um objetivo para toda a vida, para quem tem um firme propósito de se manter salvo e conquistar a vida eterna. Então, em meio às situações do mundo, as armadilhas do inimigo que tentam nos cansar e sobrecarregar as nossas almas, tentam sobrecarregar as nossas almas, temos que nos atentar para as promessas de Jesus. Então, quando nós nos sentimos sobrecarregados, cansados, olhemos para as promessas de Jesus. É Jesus que pode nos reanimar, nos fortalecer e animar a nossa fé a continuar firmes e perseverantes. Creio que, assim como eu, foram as promessas de Jesus que conquistaram os nossos corações. Então, a razão deste festival, a esperança de fé em Jesus, está nas promessas do Senhor. Mas antes de receber essa promessa, é preciso aceitar o convite. Jesus quer ter comunhão conosco. Por isso ele disse: vinde a mim. Só fará sentido as promessas se nós tivermos comunhão com Jesus. Então eu gostaria de
que os irmãos refletissem sobre as situações que foram determinantes em suas vidas, nas nossas vidas, para tomar a decisão de seguir Jesus. Todas elas estavam direcionadas a uma promessa de Cristo. Por exemplo, vou citar meu exemplo pessoal, mas não é para minha vanglória, mas todos têm a sua experiência da sua comunhão com Cristo, seu encontro com Cristo. Então, próximo de completar 14 anos de idade, a minha irmã estava estudando a palavra de Deus e eu estava assistindo TV. E de repente, uma passagem da palavra de Deus que os irmãos citaram bastante nesses 2 dias, Atos 2:38, que está ali na transparência. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, que receberão o dom do Espírito Santo. Mas a passagem que tocou meu coração naquele momento foi a palavra promessa e a palavra todos os que estão longe. Naquele momento eu entendi que eu estava longe de Jesus, que eu precisava estar perto dele para que a promessa de Jesus fizesse sentido para a minha vida. Então, pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, eu entendi perfeitamente naquele momento: Jesus está me chamando. Essa promessa é para mim também. Então eu passei a dar mais atenção às palavras e às promessas de Jesus a partir daquele momento. Então, quem que Jesus está chamando para segui-lo em todo o contexto de Mateus? Eram pessoas de vários lugares. O Randall explicou que tinha uma missão mais para o povo, aos perdidos em Israel. Mas várias pessoas de vários lugares estavam passando por algum tipo de sofrimento. Então o próximo slide vai ter alguns mapas. O irmão pode avançar. Não sei se tem um mapa. Isso. Então não vai dar para ver direito, mas só para mostrar que era o ministério de Jesus abrangendo essas regiões. Mas volta, irmão, então, agora o slide anterior, Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Então diz: Jesus foi para toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo por vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região de todo o outro lado do Jordão. Então pessoas estavam ouvindo Jesus, e ao ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas, mas Jesus estava o quê? Pregando primeiro as boas novas, pregando o reino. Essa era a urgência, a esperança, a promessa maior, o reino de Deus. E Jesus, com seu coração de compaixão, também curava as pessoas. Nós cremos que é também para provar que ele era o Filho de Deus, para provar que as suas palavras, o seu ensino tinham credibilidade, porque ele ensinava, vivia o que ensinava e tinha o poder para curar as pessoas dos seus males, provando que era o Filho de Deus. Então, no tempo do ministério de Jesus, tempo terreno, de alguma forma essas pessoas tinham algum tipo de fé, estavam acreditando em Jesus, que Jesus poderia trazer alívio para as suas dores e sofrimento. Porém, é preciso que percebamos primeiro que Jesus foi ao encontro dessas pessoas, que eram também desprezadas pelos religiosos daquela época, incluindo gentios, cumprindo assim uma profecia de Isaías capítulo 9, e tem aí na referência agora de Mateus capítulo 4, 14 a 17. Mateus capítulo 4, 14 a 17, que diz: para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz,
sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, começamos a ver o propósito de Jesus em pregar o reino, em dar a esperança, a promessa de fazerem parte do seu reino, da sua família. E posteriormente, muitos doentes, cegos, mudos, leprosos, paralíticos, endemoniados, até pessoas sem vida, foram assistidas pelo poder de Jesus. Uma multidão passou a ser testemunha ocular dos milagres e das curas realizadas por Jesus. Passaram a ficar admiradas com algo até então inigualável diante dos seus olhos. Mateus capítulo 9, 33. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Jesus era a diferença de tudo aquilo que o povo judeu tinha visto. Dos religiosos, dos mestres da lei fariseu, que só impunham regras pesadas que ninguém era capaz de cumprir. E que nós sabemos que só Jesus foi capaz de cumprir perfeitamente. Então, Jesus era um fator surpresa para aquelas pessoas. E irmãos também citaram algo maravilhoso, que foi quando Tomé, precisou tocar em Jesus para crer. Jesus falou para ele, bem-aventurado para Tomé, você creu e viu, mas felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. Nós somos mais do que bem-aventurados, porque nós não vimos fisicamente Jesus, mas nós cremos nas promessas da sua palavra. Por isso estamos aqui, alimentando a nossa fé, buscando cada vez mais ficar firmes para não abandonarmos o nosso mestre. Porque aprendemos nessa manhã, que somos nós que abandonamos o Senhor. Ele está sempre do nosso lado em todos os momentos. E Ele está sempre do nosso lado querendo nos socorrer, nos ajudar e nos lembrar, porque muitas coisas que os irmãos ensinaram e que eu também agora estou passando aos irmãos, são coisas que nós sabemos. Mas precisamos relembrar a todo momento para não esquecermos as promessas maravilhosas de Jesus. Então, além do seu poder, muitas pessoas começaram a ficar admiradas com o ensino de Cristo, sua autoridade e sabedoria, revelando um enorme contraste com os ensinamentos dos mestres da lei. Mateus 7, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29, irmãos. Isso. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Autoridade porque, de fato, Jesus provava o seu poder, e provava o seu amor, através das suas ações, com muitos que eram desprezados, e que se sentiam sobrecarregados com o peso que se colocava pela lei. Mas o maior peso foi Jesus, que suportou por nós o próprio sacrifício que Cristo viria a se entregar, para cumprir as profecias, para se cumprir as promessas do Antigo Testamento, que diziam ao seu respeito. Mateus capítulo 8, 17, que é uma referência de Isaías, que também os irmãos leram nessa manhã. Então vejo a mão de Deus, a maravilhosa palavra de Deus, sendo repetida várias vezes para nós não esquecermos essas promessas. Então, Mateus 8,17, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Então, Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para que acreditassem em tudo em que ele ensinava e transmitia da parte do Pai. Então as promessas de Jesus são dignas de confiança, porque tudo que os profetas diziam a seu respeito estava se cumprindo. Por isso Jesus tem autoridade para chamar a todos nós para sermos seus discípulos. Autoridade para chamar os que estavam cansados e sobrecarregados com os mestres da lei, que não viviam o que ensinavam, não tinham poder de Deus para tirar a dor e o sofrimento deles.
Mas o próprio Cristo, este sim, o seu ensino era coerente com as suas atitudes. Jesus é a expressão exata da manifestação do amor de Deus para com os excluídos, desprezados, doentes, e atenção e cuidados com aqueles que se sentiam abandonados, desamparados e que viviam como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, 35 a 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E era para essas pessoas, para todos nós, que Jesus quer dar palavras de esperança, promessas de salvação, de vida eterna. E nos tempos atuais, perguntas e reflexões para nós. A nossa vida, o evangelho que pregamos e vivemos, é uma novidade de vida? Tem poder para trazer alívio e descanso para as almas cansadas e sobrecarregadas? Ou será que estamos apenas reproduzindo mais do mesmo do mundo religioso que vemos aí? Nós temos que defender a sã doutrina, o evangelho puro de Jesus, porque é Ele que tem poder para salvar. E a preocupação de Jesus, primordialmente, é a salvação da alma, o descanso para a alma, a libertação da escravidão do pecado, para a gente seja livre para servir, para descansar no Senhor. Não é um descanso do trabalho, é um descanso no trabalho. O descanso do jugo de Jesus é um descanso no trabalho. Então, o trabalho no Senhor não é pesado, não é penoso. Então, um fato: muitos continuam perdidos, desiludidos no mundo, seguindo falsas igrejas e religiões, filosofias humanas, falsos mestres, falsas esperanças, ou simplesmente não têm nenhuma esperança. Creio que todos nós percebemos no nosso convívio social pessoas cansadas de tantas coisas ruins, da violência, da depressão, da ansiedade, tantas coisas, drogas, porque tem um coração distante, totalmente vazio de Deus. Outras buscam refúgio em promessas de prosperidade financeira, de falsas religiões, mas não podem cumprir o que prometem. Suas promessas são apenas um alívio efêmero e palavras vazias, carregadas de emoções passageiras, que não têm sustentação em si mesmas. Recebe algum tipo de alívio e palavras confortantes, mas em seguida voltam ao estágio anterior deprimente. Não encontram paz na alma. Por quê? É só Jesus que pode trazer paz, descanso para as nossas almas. No tempo de Jesus, nessa terra, havia cansados sobrecarregados, com todas as autoridades religiosas que eram incapazes de perdoar, exercer misericórdia e trazer alívio, esperança e vida. A religião dos escribas e fariseus era mais um fardo pesado e desproporcional, duro de suportar. Por essa razão, a procura por Jesus, em ser abençoado, em aprender e ouvir a palavra, começou a incomodar, especialmente esses mestres da lei e fariseus. As pessoas que passavam a dar atenção e a crer nas suas palavras de promessas eram censuradas e criticadas por eles. Mateus 9:3 diz aí: diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando, criticando a Jesus e seus discípulos. Outra passagem: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Porque eram essas pessoas que Jesus estava querendo trazer paz e descanso para as almas. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, acusando Jesus de uma infame como essa. Então, antes dessa promessa específica que nós vemos e lemos de Mateus 11, 28 a 30, nós sabemos que também Jesus venceu a tentação, venceu o inimigo do deserto, para mostrar
que assim ele venceu pela palavra, pela dependência que tinha do Pai, e a nossa fé, a crença que nós temos nas promessas de Jesus, é porque também temos essa dependência em Jesus. Então Jesus estava preparado para animar o coração dos seus servos e servas com as suas promessas, e também encorajá-los à fidelidade. Uma das promessas faz todo sentido também para quem, em meio às lutas e oposições, estavam buscando descanso para a alma. Jesus tinha falado isso antes, preparando aqueles que iriam sofrer as perseguições. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mas ele diz no versículo 12: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que persegue os profetas, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Da mesma forma que perseguiram, eles também seriam perseguidos. Mas jamais poderiam deixar a alegria de serem fiéis e confiarem nas palavras de Jesus. Então os judeus, eles compreendiam bem a questão do jugo desproporcional. Eles compreendiam bem essa ilustração do jugo. Então o irmão vai passar aí todos conhecem, né? O jugo, esse instrumento que trazia dor, incômodo, que era utilizado para o serviço, para o trabalho, tanto de animais de carga, ou para o arado, e que Jesus então utiliza em questão da forma em que os judeus, os mestres da lei, impunham cargas pesadas pela lei de Moisés, para que o povo tentasse cumprir coisas impossíveis, sem dar esperança para o povo. Uma outra imagem também, que a gente vai ver mais para frente, que poderia ser esse jugo também, para equilibrar o peso. Mas os mestres da lei colocavam tudo desproporcional, porque eles mesmos não cumpriam aquilo que eles ensinavam. Então eles entendiam bem esse incômodo. Um jugo, um instrumento de madeira que juntava esses dois animais, eram obrigados a trabalharem juntos. Então essa mesma palavra descreve um jugo que pode ser colocado nos ombros. Todas elas fazem sentido na questão do trabalho. No entanto, Jesus nos convida, aqueles que estão sobrecarregados, isso é, em sujeição à lei de Moisés ou o pecado, a tomarem o seu jugo e a encontrarem descanso. Então, o jugo de Jesus é diferente. É suave e leve, porque representa a nossa união com o Senhor. Ele está conosco em todos os momentos. Um jugo traz a ideia de compromisso e responsabilidades que possam parecer desconfortável ou desagradável, porém a suavidade que Jesus oferece da lei da liberdade, um coração despreendido do mal, do peso do pecado, uma vida sem culpa, sem ressentimento, um coração de paz, que tem alegria de obedecer ao Senhor de coração aos seus mandamentos. É o que está nessa parte. Jesus refrigera a nossa alma em são a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, o descanso para a alma, o descanso no jugo de Jesus, o descanso nós só temos se assumirmos o jugo de Jesus. Esse descanso nós vamos ter se nós obedecermos de coração tudo aquilo que ele tem ensinado. Então, não mais escravizados pelo pecado, mas o jugo de obediência aos mandamentos de Cristo pela liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem. O jugo de Jesus é a única escolha que garante descanso. O apóstolo Paulo nos advertiu a não cometermos o erro de nos colocar um jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6. Entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz: habitarei e andarei com eles,
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então esse é o chamado de Cristo. Se nós queremos ter o descanso para a nossa alma, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Mas se escolhermos outro tipo de jugo, seremos escravos do pecado. E perderemos essa graça de habitar com Deus, de viver como o povo santo do Senhor. Então, o jugo de Jesus, ele traz um fardo leve, uma carga leve. No entanto, isso não exime da existência de compromisso real com Cristo. Não há como fugir do senhorio de Cristo. Não tem como querer uma vida de descanso e vitória sem obediência à plena vontade do Senhor. O apóstolo João também falou sobre isso na sua primeira carta, 1 João, capítulo 5, 3 e 4. Porque este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a única maneira de nós vencermos, que Jesus nos chama, é aprender com Ele. Aprender nos exemplos de mansidão e humildade. Então, conforme nós já estamos faltando um pouco para encerrar o tempo, passagem de Filipenses, capítulo 2, 5 a 11, só citar porque é um exemplo maior de um exemplo de submissão de Jesus. É algo que nós temos que aprender com Cristo, que Ele foi obediente ao Pai, e por ser obediente, Ele nos ensina este exemplo de ser humilde, de ser manso de coração. Ser manso é saber que nós estamos sob o domínio do Senhor. E Jesus era manso porque ele entendia que ele precisava ser submisso às ordens do Pai. Hebreus capítulo 12, 1 a 3, aí está o versículo 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então Jesus suportou a cruz para que a gente não se sinta cansado e nem desanimado. Quando a gente sente dessa forma em alguma situação da nossa vida, vamos lembrar o que Jesus suportou por nós. Foi muito maior do que as nossas lutas, muito maior do que as sobrecargas que recebemos. O que Jesus, o jugo de Jesus, o que ele teve que carregar foi a cruz com todos os nossos pecados. E ele venceu para nos dar alegria. Jesus fez alegre no seu coração, para que a gente pudesse ter alegria de acreditar nas suas promessas. Então, aplicações e desafios. Aceitemos o convite de Jesus em todo o tempo. Aceitemos descansar no jugo de Jesus. Examinemos a nossa vida, vejamos o que está talvez trazendo cansaço e sobrepeso. Levemos tudo isso a Cristo em oração, para que sejamos sábios em tomar as decisões corretas para seguir somente a Cristo. Segundo ponto, assumamos a responsabilidade do jugo de Jesus com amor e gratidão, porque tudo que nós fazemos com amor e gratidão não é um fardo pesado, é um privilégio. Muitas vezes estamos presos a padrões, rotinas, cobranças, e Jesus oferece um novo modo de viver, um propósito de leveza. Se estamos em Cristo, avaliemos sempre realmente se estamos vivendo no jugo do Senhor. Terceiro ponto, aprendamos com Cristo diariamente. Diariamente. Por isso que sempre é importante relembrarmos ensinamentos que já sabemos, mas é para jamais esmorecermos a fé. Ele nos chama não apenas para descansar, mas para sermos discípulos. Investamos tempo na palavra, em oração, em comunhão com os irmãos. E isso vai nos fortalecer a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Quarto ponto, sejamos um canal de descanso para os outros. Há muitas pessoas ainda cansadas ao nosso redor. Compartilhemos com elas as promessas de Jesus. Sejamos alguém que leve de verdade o amor, proporcionando alívio, auxílio
e não mais um peso. Vivamos com mansidão e humildade, como o Senhor Jesus nos ensinou. Conclusão. As duas últimas palavras, elas sejam um alimento para jamais esquecermos do que nos tornamos como filhos de Deus. Somos filhos da promessa, né? Nós temos uma promessa de salvação eterna, de um descanso eterno. Então, que a nossa obediência às obras realizadas no reino possam acompanhar as nossas vidas no porvir. E assim chegará um momento final em que os fiéis em Cristo receberão o verdadeiro descanso eterno. E uma coisa que os irmãos disseram aqui: a morte não é o fim. A morte é o início do cumprimento da promessa de descanso eterno para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Então, as duas últimas passagens, Hebreus capítulo 4, versículo 10 a 11. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E o versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Muitos exemplos nós temos na Bíblia para não fazermos de errado, mas seguir somente os exemplos corretos. E a última passagem de Apocalipse, que a morte para nós não é o fim. Então ouviu a voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras as seguirão. As obras que os irmãos têm servido ao Senhor vão encontrar o verdadeiro descanso. Que Deus possa nos abençoar e que jamais esqueçamos que Jesus é fiel e vai cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Louvado seja